Tá no ar o nono HQ TV. Meu nome é Marcelo, meu Rubens Baquião, e a gente vai começar falando, como sempre, sobre as HQs independentes. A HQ independente que eu vou falar hoje chama Quadrante Sul. É um fanzine, HQzine, porque em formato A4 dobrado ao meio. Geralmente são histórias de super-heróis desenhadas por vários artistas. Eu recebi esses 3 volumes aqui do Alexandre Dupré. Obrigado, Alexandre, por você ter mandado. Essa daqui é a 4ª, 5ª e a 6ª edição. A primeira, a segunda e a terceira ele não tinha mais impresso, por isso que ele acabou não mandando para mim. Ele falou que quando eu reimprimir ele vai acabar me enviando. É um HQzinho de 6 edições. É o seguinte, ela começou. Eu acredito que seja a primeira HQzinho que é feita em conjunto no Brasil. Assim, autoral. Já tinham outras anteriores, né? Mas essa acredito que seja autoral. É uma junção de 3 caras que escreviam e desenhavam para uns zines do Rio Grande do Sul, no meio dos anos 80 que eles começaram a fazer. Eles se reuniram esses 3 e fizeram o primeiro volume. O nome dos 3 é o Alexandre Dupré, o Nilson Rosa e o Gervásio Santana. Olha, é bem produzido, porque o 5 e o 6, os dois ganharam o prêmio de 2012. Esse aqui, o 4º, eles voltaram a produzir depois de 20 anos, que está escrito aqui, ó. 20 anos depois, eles pararam um tempo de produzir por esperar patrocínio, essas coisas, viram que o Brasil é difícil de conseguir essas coisas para parte independente, então eles voltaram a fazer sozinhos mesmo, autorais, totalmente independente. A HQ independente que eu vou falar aqui hoje é a Escape HQ, que é um zine que começou a ser publicado a partir de fevereiro desse ano. Esse número 1 é de fevereiro, e esse é o número 0, que é uma edição gratuita, que o pessoal distribui para divulgar o trabalho. É um zine bem bacana, bem interessante, que ele tem essa cara visceral mesmo, né, do zine underground. A qualidade do papel, da impressão, muito boa. O nível dos artistas é muito alto, o pessoal tem vários estilos diferentes, várias técnicas diferentes, as rachuras muito finas, técnica de aquarela também, sombreado, pontilhismo. Ele tem essa característica bem independente mesmo, e o que fica evidente aqui é o caráter da liberdade criativa mesmo. Cada história tem uma característica muito específica do artista, não tem, bem distante do mainstream, do mundo pop. Fantástico, sensacional. A gente agradece então aqui o Samuel Ságio, que mandou pra gente esse volume. Valeu, Samuel. A HQ gringa que eu vou falar hoje é o Hell Eterno, Inferno em Vida. Ela é da DC Comics Vertigo, distribuída pela Brain Store Editora, igual o Hellblazers, Brigados Desencapotados, é tudo no mesmo combo que lançou. Ele é sugerido para adultos, é uma história completa de 64 páginas. O roteirista é o Jamie Delano, que é o mesmo do Hellblazer. A arte é do Sam Phillips e ele foi colorido pelo Matt Hollingsworth.
Ele foi lançado no Brasil em 1999. A história dele é basicamente essa moça aqui da capa. Ela é uma gótica e ela se envolve com uma mulher, uma femme fatale. E essa mulher ela tem um namorado, casada, e aí se torna um triângulo amoroso. E eles têm um ideal meio neonazista assim, deles, e eles começam a se juntar para fazer uns assaltos aos imigrantes, né, da ideologia neonazista que estão roubando o comércio, estão roubando o emprego deles, até aquele lance neonazista lá. E aí tem perseguição policial, fuga, e aí no final tem umas reviravoltas aí que não é nada boa para personagem. Eu toquei essa música porque a gente está com o Gandalf aqui do Senhor dos Anéis, e dessa parte em diante das minhas apresentações eu vou falar só sobre folclore medieval do norte europeu. Então, das HQs gringas aqui eu vou apresentar essa série, Arthur, uma epopeia celta, que foi publicada na França entre 1998 e 2006. Aqui no Brasil, a Ediouro Quadrinhos publicou os 7 primeiros volumes da série. A série tem 9 volumes. Só que como a Ediouro publicou aqui em 2005, os 2 últimos, o volume 8 e 9, ainda não tinham sido lançados. Então, até hoje que eu sei, não foi lançado as 2 últimas partes. Mas cada volume é bem fechado, então tem a primeira história do Merlin, a segunda do Arthur, e assim vai sendo apresentado cada um dos cavaleiros da Távola Redonda. O roteiro da série é do David Chauvel, desenho do Jérôme Le Reculé, cores do Jean-Luc Simon. Como já existe muito trabalho na literatura, no cinema, recontando a história do Rei Arthur, essa série ela conta a história do Rei Arthur de acordo com uma tradição mais antiga das lendas arturianas, que é a tradição das histórias orais, que eram passadas de pai para filho na antiguidade. Então aqui, por exemplo, Guinevere, ela é uma guerreira celta, uma guerreira picta, não é bem diferente da Guinevere do cinema e de outras obras como as Brunas de Avalon, por exemplo. O nome dela é Gwenwyfar. Os nomes também sempre estão remetendo aos nomes antigos, das lendas antigas. Merlin, por exemplo, é Miridir. Miridir é o nome celta do Merlin, que era um tipo de figura celta do folclore europeu. Só que o primeiro escritor do Arthur, que é o Joffre, um monge que escreveu em latim, ele passou o nome do Merlin para o latim, então ficou Merdinus. Só que Merdinus é merda em latim. Então ele colocou um L ali e colocou Merlinus. Então foi assim que surgiu o nome Merlin, mas no original é Merdin. Os artistas eles fizeram uma reconstrução histórica detalhada da arquitetura, das vestimentas e das armas celtas. A criação do ambiente ficou perfeita. Outra característica é que ainda não é mostrado aqui o conflito com a religião cristã, que caracteriza muito as obras do Rei Arthur, do mito do Rei Arthur posteriores. Então é fantástico, um trabalho muito interessante para quem gosta desse estilo de aventura. O artista que eu vou falar hoje é o Fernando Gonzalez. Ele nasceu em São Paulo, capital, em 1961. Ele é formado em veterinária e em biologia, consequentemente nas épocas de 83 e 99.
E pela formação dele ser biológica, ele acaba acrescentando um caráter científico nas histórias dele, assim. Ele faz tirinhas para jornais, ele publicou durante 20 anos tirinhas no jornal Folha do Estado de São Paulo. Ele começou em 1985 a publicação das tirinhas. O seu principal personagem é o Nickel Náusea, que é um rato. Inclusive o rato ele tem nome e sobrenome, Nickel Náusea. Eu achava que náusea era o nome da barata, mas Nickel Náusea é o nome inteiro do rato. E o Fernando, ele cedeu umas artes para o CD do Muqueca de Rato, chama Acabar com Você, e eu tenho ele que eu vou estar mostrando. Esse CD aqui, pode ver que o Nickel Náusea na capa aqui contra onde está os nomes das músicas. Aqui no CDzinho tem a baratinha. E aqui no encarte tem algum desenho dele grande aqui. E aí tem uma fala do ratinho aqui. Alguém podia avisar que Muqueca de Rato é só uma bandinha tosca de merda lá de Vila Velha. Aí o rato grande tá escrito cagão. Eles se zoam assim, sabe? Tem esse CD aqui, ele é sensacional, assim, indico pra quem nunca ouviu. Ele é da fase do Bebê, tá um vocal ainda. Não era o Sandro já tinha saído e tinha entrado o Bebê. Depois o Sandro acaba retornando pra banda. Eu conheço o Breck, o baterista do Muqueca, que ele morava com um amigo em comum aqui de Araraquara. E a gente veio acabar tocando junto com eles aqui em Araraquara. A minha antiga banda, o Ríssimo, a gente tocou com Muqueca de Rato num bar que já não existe mais, chama Caibar. E nas conversas eu perguntei como que ele conseguiu, né, a arte do Fernando. Ele falou que uma vez eles estavam voltando de um show no aeroporto, eles viram o Fernando sentado esperando um voo. Aí eles foram conversar com ele: a gente gosta muito de você, da sua arte e tal. E como tem a ver com o nome, Muqueca de Rato, e o Nickel Náusea é um rato, você podia disponibilizar a arte. Aí ele falou que de boa, não, passa um e-mail que eu vou mandar uma arte pra você e tal. Aí eu acho que foi o Sandro que tava comentando comigo, ele falou assim: cara, o Sandro não. O Mozini que tava falando. O Mozini ele comentou falando assim: cara, eu achei que o cara não ia me mandar, o cara falou que ia passar um e-mail, sei lá. Aí deu uns 5 dias, o cara mandou a arte já pronta, assim, eles só usaram a arte. O artista que eu vou apresentar no programa de hoje é o Tolkien, que é muito conhecido, né? Tolkien é um dos maiores escritores de literatura fantástica. Ele recriou a fantasia medieval na modernidade. Então ele nasce em 1892 na África do Sul, que era parte do Império Britânico. Ele é inglês, apesar de ter nascido na África do Sul, de descendência inglesa. E morreu em 1973 na Inglaterra. É famoso por escrever O Hobbit, O Senhor dos Anéis, mas também foi um grande acadêmico. Um especialista em literatura anglo-saxônica, um dos maiores especialistas na língua anglo-saxônica, no idioma anglo-saxão antigo. Foi professor da Universidade de Oxford de 1925 a 1945. O que eu acho interessante na criação dele é que ele participou da Primeira Guerra Mundial e alguns dos manuscritos da Terra-média, do Senhor dos Anéis, foram escritos pela primeira vez no verso dos formulários do campo de guerra, sabe? Quando ele estava servindo na Primeira Guerra, nas trincheiras, tinha lá formulário que o pessoal do exército tinha que preencher. Ele escreveu os primeiros rascunhos nas costas desses formulários. Quer dizer, durante a guerra ele estava processando isso. Pode ser que esse seria um meio dele fugir daquele lugar ali, que ia ser terrível, a guerra, e ele ficava vivendo outro mundo quando ele estava escrevendo. Porque é uma fantasia, é escapista. E ao mesmo tempo a guerra também reflete, né? Sim.
vai montando todo o imaginário dele, né, dentro da fantasia. Para recomendar um livro diferente dele aqui, eu queria falar sobre A Lenda de Sigurd e Gudrun. Esse livro, no caso, não é sobre a Terra-média, é uma recriação que ele fez dos poemas nórdicos, dos poemas da Era Viking. Então ele recria no mesmo tipo de verso curto dos poemas da Islândia, que eram versos em que cada um dos versos é bem curto, tem poucas palavras. Ele recria isso no idioma inglês e reconta a história da criação do mundo, segundo a mitologia nórdica, as guerras de Thor, Odin contra os gigantes. Ele recria toda essa mitologia, né, do Sigurd, da Brunhilde, nesse livro. É muito interessante. Uma obra que não é especificamente sobre a Terra-média, mas que tem o toque do Tolkien aqui. Seria o lado B. Porque eu acho que nunca foi publicado, enquanto ele era vivo. O filho dele pegou os manuscritos, editou e publicou agora. Outra coisa muito bacana é que aqui tem um estudo do Tolkien, de uma palestra que ele deu em Oxford, se eu não me engano, sobre a cultura viking. Então é bacana, um texto de umas 20 páginas em que ele disseca toda a cultura viking, o comércio, as guerras, tudo aquilo que caracterizava a sociedade viking da época. Muito, muito bacana mesmo. Minha indicação de vídeo de hoje é novamente um clipe animado da mesma banda que eu indiquei no programa anterior do Reproach. A música se chama Hat Race, Corrida de Ratos. É igualzinho a outra, da mesma produtora, da Movie Studios, que eu sou meio ficcionado a eles aí, porque é fantástico. A banda, eu tinha falado no programa, que é uma banda belga de hardcore, punk, thrash metal. E a história do clipe é o seguinte: eles fazendo uma crítica a esse mundo de hoje que é muito cheio de ambição, assim, o pessoal só pensa em dinheiro, só pensa em trabalhar, e eles falam no clipe que eles não nasceram na época que eles queriam, assim, eles são foi imposto a eles esse mundo que é o de hoje em dia, que é de acordar, comer, trabalhar, dormir e voltar a trabalhar de novo. É uma crítica a esse mundo caótico que a gente vive hoje em dia, que a gente não tem tempo mais para nada. Lazer hoje em dia é difícil, tanto que a gente tem que trabalhar. A minha indicação de vídeo hoje é O Segredo de Kells, que é uma animação irlandesa feita em conjunto com a Irlanda e a França, mas divulgada por um estúdio irlandês chamado Cartoon Saloon. É escrito por Tom Moore e Fabrice Ziolkowski e dirigido por Tom Moore e Nora Twomey. A animação se chama O Segredo de Kells porque faz referência ao livro de Kells, que é um manuscrito ilustrado pelos monges irlandeses, aproximadamente do ano 800. Esse livro de Kells, ele tem os 4 evangelhos do cristianismo, só que os detalhes da arte são desenhos celtas. Porque quando o cristianismo surge na Irlanda, ele é misturado com a cultura celta da época. Esse tipo de ilustração, as iluminuras dos manuscritos medievais, é usada na estética da animação. E é isso que é o maior destaque da animação. A história é bem interessante, mas a estética é mais ainda. Ela parece ser um tipo de iluminura contínua. Todas as cenas, a fotografia da animação, são construídas como um tipo de manuscrito medieval mesmo. A história é sobre um mosteiro que está prestes a ser invadido pelos vikings e o garoto que se chama Brenda, que é um dos
o personagem principal dessa animação, protege o livro e aprende a produzir tinta, com as ervas da floresta, tudo isso no decorrer da animação. Muito bacana essa animação, muito recomendada. The book was never meant to be hidden away behind walls, locked away from the world which inspired its creation. Brendan, you must take the book to the people so that they may have hope. You can visit the forest again, if you like. And Panda can come too. A gente vai ficando por aqui hoje. Agradecer ao pessoal que está acompanhando o canal do YouTube, está assistindo os vídeos, dando like, compartilhando. Quem não acessou a fanpage ainda, facebook.com/HQTV, o canal do YouTube é youtube.com/HQTV. Agradecer ao pessoal que continua enviando, às vezes quem já enviou das outras vezes. E vamos continuar mandando aí, que a gente precisa de material para estar mostrando. Tem muita coisa por aí que a gente não viu ainda e queria estar mostrando aqui. E a gente deixa o endereço no link do vídeo, na descrição do vídeo do YouTube, para vocês estarem enviando alguma coisa aí. Isso aí. I just want a minute for